E agora vamos à nossa parte 2 da aula ao vivo, que está relacionada com a didática da flauta doce. Por que eu estou chamando de didática da flauta doce? Vocês vão entender aqui. Porque como a gente comentou na aula passada, né, na iniciação você tem que dar aquela chamada, principalmente para quem já trabalha ou pretende trabalhar com flauta. É um instrumento mais utilizado nas escolas regulares, porque é um instrumento mais em conta, é um instrumento que cabe na mochila dos alunos e não precisa de uma sala específica. Então, a gente não sai muito de 5, 7 notinhas aí, quando faz essa iniciação na escola regular. Mas o legal é que quando a gente faz com seriedade, a gente gosta, e trabalha essa parte didática também, os alunos passam a gostar bastante da flauta. Eles passam a estudar em casa as músicas, porque eles querem meio que competir, né? Eu uso muito playback, como eu estou usando aqui com vocês e que tem no nosso guia. Muitas dessas músicas, ou talvez quase todas que estão no guia, eu utilizo de verdade nas aulas. É claro que nós fizemos algumas adaptações para não ter plágio, né, com relação aos métodos originais que nós vamos falar na próxima aula. Mas vocês podem iniciar como? Através de um rap, através de um poema, de uma historinha, né? Semana passada a gente falou um pouco de personagens, brincou um pouco com isso. E o rap você pode englobar, por exemplo, falar das partes da flauta para eles memorizarem. Olá, meu amiguinho, muito prazer. Eu sou a flauta doce, venha me conhecer. Primeiro desmontada, vou mostrar que o som sai na janela, vem brincar. Agora com o corpo no lugar, com os dedos eu vou tocar. Esquerda em cima, direita mais embaixo. E aí vocês vão falando, pode falar dos orifícios, né? Que eu brinquei aqui com uma coisa meio simples, mas é só para vocês entenderem, né? Às vezes a gente pode fazer também o quê? Ao invés de um rap, né? Você pode também fazer uma paródia. Pegue uma música aí da moda, que eles gostam muito, eles amam cantar, coloca alguma coisa sobre a flauta, fala dos orifícios, das partes, né? Janela, corpo, pé, que está aí no guia. E aí os alunos vão memorizar mesmo, meio que de uma forma de brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? De certa forma, você está passando aí o conteúdo da flauta musical. Vocês podem falar do som longo e curto, que a gente pode fazer sem preocupar com nota, com afinação. Por exemplo, um som curto, um som longo para completar. Qualquer nota podemos tocar. Se você ficou atento, vai aprender. Esse instrumento tão legal vai conhecer. Então, algumas coisas assim, mais ou menos nesse sentido, vai fazer um efeito legal. Eu trabalho muito também com o código Morse, que são aqueles pontos lá de pontinho, tracinho. Por exemplo, isso pode ajudar um pouco na questão de som longo e curto. Então, vamos supor, eu estou trabalhando apenas o si e o lá, nessas primeiras aulas. Eles não sabem outras notas. Então, o que eu faço? Vocês têm que acertar, né, qual é a letra que eu estou tocando. Por exemplo. Que letra que eu fiz? Tocando. Eu fiz o som longo ou curto? O que vocês acham aí? Ó, o curto seria o staccato. Seria 3 pontinhos, 3 sons curtos. Se eu fizer, é o som mais longo. Qual letra vocês acham que eu fiz? Repetir, beleza. Eu não sei se está dando para ver, né? Porque fica meio, às vezes, pequeno na tela. Mas vou tentar aqui, ó. Vou repetir. Bom, a letra M, professora. M, entenderam? Então, o que vocês podem fazer? Variantes. Vocês podem tocar e eles têm que, ou algum aluno, né, sei lá, sorteado, ou alguém escolhido, eles têm que, ou a sala toda recebe um papel, e aí você vai fazer letras e eles têm que acertar qual é a palavra que está sendo formada. Aí tem numerais, tem pontuação, depois vocês podem fazer o contrário, pede para que um aluno toque, né, algumas letras e você vê se está correto, né, a formação da palavra. Então, eles gostam muito, viu, dessa atividade. É claro que o aluno já tem que ser alfabetizado, né, a gente não dá para fazer isso
com alunos de 5 anos, às vezes eles não conhecem muito as letras, mas os alunos que são alfabetizados, eles gostam muito, eles fazem frase, palavras, dá um efeito super legal. Aí, numa próxima aula, vamos supor que você quer melhorar a nota sol, às vezes está desafinando, então faz o mesmo efeito com o sol. Letra N, né? Longo, curto. E dá para fazer na voz. Para você que trabalha com canto, se você não quiser fazer na flauta, faz na som. Pode usar um som, por exemplo, um estalo, né, para o estacato, e aí vai a criatividade também. O jogo dos pezinhos eu trabalho bastante também para memorização de ritmo, né? Então, eu escolho uma cor para cada símbolo musical, vamos falar, mas sem falar semínima, colcheia, mínima, eu não falo isso não. Eu só faço eles internalizarem, né? Então, por exemplo, o azul seria a semínima, e também poderia ser a nota si. Esse aqui poderia representar as colcheias, por exemplo, tá? E aí também poderia representar a nota dó. Então, além da questão do ritmo, da relação de cor com o ritmo, também tem a questão da nota musical. Vamos supor que você tem uma turma de 27 alunos, você não quer que todo mundo toque a flauta ao mesmo tempo. Então, você divide. Uma turma vai fazer essa questão do caminhar, que eu vou mostrar aqui para vocês na tela, e a outra turma vai tocar a flauta, e é uma forma deles também prestar atenção e um não atrapalhar muito o outro, tá? Geralmente eles são dispostos em fileira no chão é melhor porque eles têm que caminhar, então vocês colocam no chão e vai andar de acordo com o ritmo, tá? Você pode só marcar o ritmo e ir aumentando a sequência, por exemplo, você põe lá 3 sequências de pezinhos, que eu vou colocar aqui para vocês entenderem, igual aqui, ó. Aí vamos supor que um aluno foi convidado para tentar caminhar dentro do pulso, você está batendo um tambor, marcando o pulso, e metade da turma está na flauta. Aí ele tem que caminhar. Então, semínima, o azul. O amarelo é a mínima, então ele tem que segurar o pé aqui, certo? Então vai ficar 1, 1, 2, colcheia, tá, tá, 1, 1, 2. Então, ele tem que segurar o pé no sentido da mínima, que é o dobro da semínima. Na flauta, poderia ser si, poderia ser o azul, sol, o amarelo, e o lá, ou o dó, poderia ser o rosa, ou qualquer outra cor que vocês quiserem. E aí, se ele acertar, né, a sequência que você colocou, pode ser 2 ou 3 itens, aí ele tem o direito de colocar mais uma fileira, ou 2. E assim aquela fileira vai crescendo. Ou convidar um próximo colega para fazer, e aí dependendo do tamanho da turma, se você não tiver espaço físico na sala, não for possível, faça no pátio, faça no corredor da sala, não importa. É uma atividade muito legal, também não deixa de ser um pouco de coordenação, né? Porque eles têm que coordenar com o ritmo, com a marcação no tambor. Eu sugiro o tambor porque é mais alto, eu acho que é mais fácil para eles identificarem. Mas você pode marcar no violão, você pode marcar com clava, da forma que vocês quiserem. E depois, no segundo momento, pode fazer a flauta. Né? Aí pode fazer uma fila, né? Cada um vai caminhando, acrescenta um, vai lá para trás da fila, o próximo caminha, acrescenta mais um, e aí vai. Eu chamo de jogo dos pezinhos, mas vocês podem adaptar aí também de outras formas. E uma outra versão futura seria colocar aquelas figuras musicais em cima dos pezinhos correspondentes, a semínima, mínima, colcheia, dá um efeito bem legal também. Trecho de canção. Às vezes a gente pega uma música, né, igual a gente fez lá no Samba de uma Nota Só, é mais ou menos o mesmo efeito. E às vezes tem uma parte que você não consegue tocar. Por exemplo, seu Lobato, você está começando, não tem nenhum mês de flauta. Ele não vai conseguir tocar a segunda parte, que vai ter notas graves. Então, o que você faz? Você canta uma parte e eles tocam. Seu Lobato tinha um sítio e nesse sítio tinha... Aí vamos fala pato. Era pra lá, era pra cá, era pra todo lado. Aí outra pessoa vai escolher um outro animal, e nisso eles vão repetir tantas vezes o si, si, lá, lá, sol, que na semana seguinte todo mundo já pode aprender o dó. Já de tanto repetir isso aí, vai memorizando. Esse aqui eu chamo de picolé.
Às vezes até eu faço vários picolés de papel no final e deixo eles brincar que é um picolé. Funciona dessa forma. Pique, pique, picolé, que sabor você quer? Aí alguém vai escolher um sabor. Vou fazer um exemplo aqui ao vivo. Vladimir, qual sabor de picolé você quer? Pistache. Pistache. Que nota? Pistache tem cara de sol. Sol, beleza. Então, como que vai ficar? Pique, pique, picolé, que sabor você quer? Pistache, nota sol. Aí todo mundo vai fazer o sol. Pistache. Vamos supor que a pessoa escolhe chocolate, anota lá. Chocolate. Vai repetir 4 vezes o lá. E assim sucessivamente. É o mesmo efeito do outro. A ideia aqui é a questão da repetição de uma única nota. E aí, de tanto repetir aquilo, né, brincando, eles nem percebem que fizeram 20, 25 vezes a nota si. E aquilo vai ajudando na memorização e também na questão da postura, né, o dedo destampa menos e vai melhorando a questão da afinação. Então, é uma coisa bem simplesinha. A outra seria um pouco parecida com a gente fez aula passada, que seria a questão da história, né? Vocês podem inserir personagens específicos para cada nota. Por exemplo, a galinha pode ser o dó, a dona Zefa pode ser o ré. Aí, no caso, a gente está usando o ré agudo, né? Não grave. O ré aqui. Eu chamo de cachorrinho com a boca fechada, dó. Cachorrinho com a boca aberta, o ré. Para eles entenderem que eu não posso fazer o dedo 1. O dedo 1 é do si, muita gente faz isso. Aí, na hora que vai fazer o si, tem que correr. Então, dó é um cachorrinho. Ré é um cachorrinho com a boca aberta. E aí você conta a história e cada vez que aparecer um determinado personagem, aquela nota eles têm que tocar. Né? Questão de atenção também. Aí a cifra melódica, que é no mesmo ritmo do pirulito que bate-bate. Você pode tocar, claro. A galinha do vizinho tinha um sonho encantador, fugir do galinheiro e namorar o galo cantor. Um manto de estrelinhas a galinha então teceu, parecia uma rainha quando o galo conheceu. Desculpe os cantores, tá, gente? Mas eu estou tentando pegar o tom da flauta. Aí vocês vão falar, né, da história da galinha, né, que ela... Até que um dia, para melar a danada da galinha, aí teria que ser a nota dó, porque eu falei a palavra galinha. Resolveu se rebelar. Com um grito estridente, fez mostrar a tanta gente que naquela função deprimente de botar ovo não queria mais atuar. O galinheiro, o que pode ser o galinheiro? Aquele efeito que a gente fez, né, de várias notas juntas. O galinheiro estremeceu. Pensando no que fazer, dona Zefa, sábia velha, logo tomou a decisão que todo mundo tremeu. Galinha, que não cumpre a função, que grita forte, eriça pena, canta de galo. Aí aqui tem um mi, né? Suponhamos que você já chegou nas notas graves, mas pode ser um si, pode ser um lá, que é mais fácil, né, dos iniciantes. Mesmo sendo fêmea, esperneia, protesta, se rebela, só é mesmo muito boa em caldo quente e temperado. Seu destino é a panela. Nossa, formou aí uma grande confusão. A galinha, esbaforida com medo de ser cozida, pediu a dona Zefa perdão. Ficou mansinha e quietinha a galinha. Continuou a botar todo dia um ovo bem grandão. Então, aqui é o mesmo esquema, praticamente, da aula passada, mas, porém, com uma história já pronta, né, e cada personagem representaria uma nota especificamente que você precisa muito afinar. Aqui a gente colocou as iniciantes, mas poderia ser um dó grave, um mi agudo, um sol sustenido, a nota que você estiver precisando aí trabalhar. Tá joia? E também, pegando essa questão da história,
Tem uma do fantasma, que eles também gostam, que é mais ou menos assim. Shhh. Escuta esse barulhinho. Tem alguém aí? Aí a ideia desse já é trabalhar a escala de dó maior, tá? Não é trabalhar notas, só notas aleatórias mais simples, não. Aí o crec, vocês podem fazer com barulho batendo lápis na carteira ou a mão no chão. Crec, 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 crec. Aí a história fala que vocês vão ter acesso à partitura. Aí fala, acho que tem fantasma aí. Então, essa proposta já é um pouco diferenciada da outra, apesar de ser nota simples, mas o foco aqui é trabalhar as notas da escala de dó maior, tá? Aí quem quiser depois com calma ver a partitura, né? Esse início aqui pode fazer na voz, tá? Pode ser um vocalize, um som vocal interessante, e eles podem ter, sei lá, de repente um aluno é escolhido para ser o fantasma, e aí vai a criatividade e a questão também, lógico, da faixa etária que está atuando, viu, pessoal? Mas aqui, só para vocês verem, a flauta doce, né, a gente consegue trabalhar notas básicas, né, poucas notas com atividades simples aqui, de memorização, de criação, de inventar, né? Poderia ser também continuar a história, ao invés de ter a história completa, como a gente fez na aula anterior. Tá joia? Bom, vocês vão ter acesso ao PowerPoint, à partitura do fantasma e alguns áudios que eu coloquei aqui do picolé, essa parte aqui dessas cantigas bem simples, né, que eu trabalhei aqui no comecinho, do picolé e da galinha do vizinho, tá? Aí vocês vão poder acessar o material com mais calma, caso, né, alguém tenha interesse. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Bom, gente, então, mais uma vez, muito obrigada aí pela presença. Semana que vem, estamos aqui às 19h30, se Deus quiser, no mesmo horário, tá? Eu vou postar a pauta da aula, provavelmente na sexta-feira, para vocês aí. Mas provavelmente vai ser os métodos que a gente vai utilizar aí, conhecer um pouco dos métodos de flauta doce, tá joia? Muito obrigada e até a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, só pedir socorro. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, tchau, amigos. Tchau, até a próxima. Obrigado. Até, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.